Então, pessoas, vamos a um super tutorial de correção? Não, minto, não é bem um tutorial de correção dessa vez. É um tutorial de análise. A minha proposta é analisar com vocês uma redação que há algum tempinho foi avaliada com nota 1000. Sim, foi considerada uma redação dentro do que é necessário fazer. E eu acredito que analisá-la com você hoje seja um caminho interessante para você entender o que você precisa fazer no seu texto também, para ele chegar a uma nota parecida com essa, né? Então, minha proposta hoje é analisar esse texto parte por parte, linha por linha, para te mostrar o que é preciso fazer, o que se espera da construção do texto, da estruturação dos argumentos, para a gente chegar na melhor nota possível. É a redação perfeita? Não, não é a redação perfeita, né? A redação nota 1000 não necessariamente está isenta de problemas. Um errinho ou outro de gramática tem, uma falhazinha ou outra de conteúdo sempre aparece, o que faz com que ela tenha nota 1000. No entanto, é o alcance das expectativas. Ela cumpriu o que a banca esperava que ela cumprisse, cumpriu todos os critérios, por isso ela foi avaliada com nota máxima. Pode ser, inclusive, que na época em que essa redação foi corrigida, há mais ou menos um ano, os critérios sejam ligeiramente diferentes. Então, talvez haja mais críticas ou menos críticas hoje, porque, olha, isso é um conhecimento que você já precisa internalizar. Redação não é um campo estático, é um campo fluido. A banca aperfeiçoa, muda os critérios, altera expectativas. Então, com o passar do tempo, você também tem que se adaptar a essas nuances e se acostumar que tudo muda. Aqui a única coisa permanente é a impermanência. Então, nós precisamos adaptar o que nós esperamos dos textos também. Veja que essa redação é de um tema que ainda está no rol dos nossos interesses. Obesidade ainda é pauta de mídia, tanto em questões de comportamento quanto de saúde pública, e nós ainda precisamos nos preocupar com essa vertente argumentativa. Esse tema, veja só, é um tema do tipo escolha, apareceu um ou aqui no meio. São temas perigosos porque te exigem um posicionamento claro a respeito do que você acredita ou que os textos de apoio sustentam que seja o ideal. Nesse caso, o posicionamento não precisa ser tão absoluto. Nesse caso, só problema de saúde pública ou só construção estética e social. Não precisa ser taxativo assim. Você pode falar, por exemplo, que é mais um problema de saúde pública do que uma construção estética e social. Você pode falar que na maioria dos casos é um problema de saúde pública, mas pode ser também, em algumas ocasiões, um problema estético e social. Você pode ponderar, sabe? Não precisa ser assim, a ferro e a fogo, só de um lado, tá bom? Só para te esclarecer, quando o tema envolve um padrão de escolha. É tema que te exige posicionamento claro o quanto antes dentro do seu texto. Vamos dar uma olhada nessa introdução? Bom, este fulaninho começou o texto dizendo que a Constituição Brasileira de 88 garante que todos são iguais perante a lei, sem restrição de qualquer natureza, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à saúde, à liberdade e à igualdade. Qual é a esperteza e o que esse trecho representa? Bom, esse trecho representa um contexto. O contexto é fundamental dentro da sua introdução. Pode ser de qualquer natureza. Pode ser um contexto legal, como esse aqui. Pode ser um contexto literário, sociológico, filosófico, histórico, pode ser uma série, pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser qualquer coisa vinculada ao tema. Veja que as primeiras linhas foram todas dedicadas à construção deste contexto. E veja que o contexto não veio totalmente avulso, porque ele teve o cuidado de inserir aqui a questão da saúde, que é uma questão que está dentro do tema.
É importante que o contexto tenha algum vínculo com o que a proposta já trabalha. Bom, isso é o que representa. E qual foi a esperteza dele? A esperteza é que esse não é um contexto qualquer. Esse é um contexto coringa. O que significa isso? É um contexto que poderia ser usado em 497 temas diferentes e ainda assim iria funcionar. E a senhora que me assiste precisa internalizar essa esperteza o quanto antes. Vai facilitar a sua vida de um tanto, você não tem ideia. Porque há determinados contextos que são de todos os temas. Veja, a Constituição brasileira abarca tudo que a gente conhece de direito social, político, de vida em sociedade, de direitos fundamentais que fazem parte de praticamente todos os problemas que a gente discute nos textos. Ou seja, essa mesma frase poderia ter sido usada em milhares de temas e ainda assim seria um contexto pertinente, desde que houvesse essa atenção a esse detalhezinho de colocar dentro do contexto alguma coisa que tenha a ver com o tema. Mas é uma sacada de mestre. Ah, não conheço esses contextos, ainda não sei quais são. Me pede, me manda, me pede socorro, eu te passo uma lista para você começar a decorar agora. Eu sempre comento assim, que o ideal é que você pegue alguns contextos de estimação, uns 2, 3, de que você goste, que você entenda e que você treine nas redações. Com o passar do tempo, eles começam a ficar mais fáceis, mais claros para você, e você vai ter um contexto para usar em todas as introduções do seu texto. Até para o desenvolvimento também, convenhamos. Mas a introdução é o melhor caminho para você começar isso. Bom, vamos ver a continuidade, porque até agora a obesidade não apareceu, né? Porém, esses direitos não são estendidos para todos, principalmente para pessoas obesas, pois a obesidade é mais um problema de saúde pública do que uma questão estética e social. Porque eu estou lendo em slow motion? Porque foi praticamente uma paráfrase do tema. É bom fazer isso? Não, não é bom fazer isso. É ótimo, é ideal, é excelente, é perfeito. O tema precisa aparecer com o máximo de clareza possível dentro da sua introdução, com o posicionamento já explícito. Então, toda essa parte bonita construída aqui é praticamente a transcrição do tema já problematizando, certo? Então, você tem que fazer isso sempre, trazer o tema em forma de problema. Ah, mas todo tema de redação é problema? Todos os temas de redação são problema. E como essa criatura de Deus conseguiu criar um problema aqui? A senhora que me assiste está vendo esse porém? Você viu esse porém? Esse porém foi a raiz do problema e é uma excelente forma de problematizar as redações. Porque, veja, houve aqui uma realidade incrível que a Constituição oferece e esse contraste que oferece com clareza a dimensão do problema em sociedade. Ou seja, existe uma Constituição que oferece, porém a realidade é outra. E essas pessoas não são atendidas no que elas precisam. Foi o momento em que ele fez o posicionamento. Veja que o posicionamento não foi taxativo, como eu tinha mencionado. Não foi para dizer, ó, é só problema de saúde ou é só construção estética e social. Não. É mais um problema de saúde pública do que uma questão estética e social. É mais um lado do que outro. Você tem que fazer isso em todos os temas que você tiver. Ah, mas o meu tema nem é escolha. Então você só reafirma o tema. Só reforça. Ó, o problema tá aí, viu? Tô sabendo, tô vendo. E tá beleza. Então, nós já temos aqui elementos incríveis para essa introdução. Nós já temos um excelente contexto, um repertório rico da Constituição, que é um coringa para a maioria dos textos. Nós temos o encaixe do tema problematizado
dizendo que é um problema de saúde pública e esses direitos não são estendidos para todos. Ah, professor, eu adorei essa construção, eu posso copiar esses trechinhos? Pode. Cópia é uma das melhores formas de aprendizagem. Plagiadores são os primeiros a memorizar a redação. Vai copiando, ajuda demais. Vai lá. Pode usar o trecho da Constituição, pode usar esse jeito de problematizar, porém esses direitos não são estendidos para todos. Isso é uma forma excelente de conectar o repertório com o problema que está em discussão, não é? Fica lindo, pode usar, certo? Então, e a ordem disso aqui importa? Não, não importa. Você quer trazer o seu contexto coringa primeiro e depois problematizar com o tema? Beleza. Você quer trazer primeiro o tema problematizado, o que eu geralmente sugiro para as pessoas não tangenciarem, e depois contextualizar? Beleza, vai dar certo também, você fique à vontade, certo? Bom, vamos ver o que mais temos nessa introdução. Diante disso, emerge a necessidade de análise da sedentarização e a falta de políticas públicas do Estado. Então, é a análise disso e da falta. Teve um errinho gramatical aqui. Bom, o que essa frase é aqui dentro? Essa frase representa uma das coisas mais importantes do ponto de vista da coesão. Essa frase enumera para nós, eu ia falar elimina para nós, enumera para nós quais vão ser os tópicos a serem discutidos ao longo desse texto. Quais vão ser os tópicos? Então, esse vídeo Cristo já contou para nós que o segundo parágrafo vai ser sobre sedentarização e que o terceiro parágrafo vai falar da falta de políticas públicas do Estado. Pronto, funcionou. Na verdade, tem uma pequena redundância aqui, porque política pública é só do Estado, né? Não existe política pública de outra pessoa. Não precisaria ter colocado. Só falta de políticas públicas. Mas não chega a ser um erro assim, o corretor nem enxerga esses negócios. Então, é uma frasezinha, tá vendo? Simples, para encaixar os tópicos. Diante disso, emerge a necessidade de análise de... Você pode usar em todos os seus textos? Você pode usar em todos os seus textos. Fique à vontade, vai ficar lindo. E você encaixa os dois tópicos que são base para a introdução. Então, você está vendo que a introdução é composta essencialmente de um contexto sobre o tema. Pode ser um coringão, maravilha, mas precisa ser um contexto que fale sobre o assunto, que tenha a ver com o tema. O próprio tema em forma de problema e os tópicos que vão ser a base para a evolução do texto. Compreendido? É simples, é curto, essa introdução foi feita em 3 frases e consegue cumprir basicamente tudo que é esperado na construção do texto. Combinado? Vamos ver esse desenvolvimento? Bom, e detalhe, você deve estar vendo aqui algumas sinalizações de conectivos, né? Vou só marcar os conectivos ao longo do texto. Porém, o diante disso, é preciso compreender inicialmente, ademais, contudo, com efeito disso, desse modo, segundo, praticamente todas as aberturas de parágrafos têm conectivos. Praticamente todas as aberturas de período têm conectivos. Tá vendo? A presença é grande. É necessário fazer isso? É fundamental. Na última revisão que a banca passou, que a banca de correção do Enem passou, a exigência por conectivos distribuídos ao longo do texto cresceu muito. Então, significa que você precisa usar. Onde você vai conseguir isso? Me pedindo. Eu tenho uma lista de todos esses conectivos para você distribuir ao longo do texto. Só preciso que você me peça para eu poder te mandar. Combinado? Então, precisa distribuir esse negócio. Não deixa para trás, não. Certo? Entendido? Vamos ver o que aconteceu ao longo desse desenvolvimento para ele funcionar. Vamos ver? Então, na abertura do parágrafo, veja, é preciso compreender inicialmente que a sedentarização é uma das principais causas da obesidade. O que essa frase simples representa na abertura do parágrafo? Essa frase é chamada de
tópico frasal. O que é o tópico frasal? Veja só, ficou claro para você lá na introdução que o assunto que ia ser discutido nesse parágrafo era sedentarização, lembra? A primeira frase que abriu o parágrafo fala de sedentarização. Isso é o tópico frasal. Todo parágrafo tem que começar com esse tópico frasal? Tem. Esse tópico frasal traz, então, o próprio tópico que vai ser discutido, mais o tema. O tópico, tá vendo? Sedentarização e o tema, obesidade. Tá vendo isso? Isso é tópico frasal. No próximo parágrafo, a promessa era falar de políticas públicas, não é? Olha só a abertura do parágrafo. Ademais, é necessário apreender a falta de políticas públicas para as pessoas com obesidade. Ou seja, falou de política pública aqui, que era o assunto que ia ser discutido no parágrafo. A abertura do parágrafo, falta de políticas públicas de cá, o tema aqui, assim como havia o tema aqui. Tópico frasal. É o tópico mais o tema. Percebeu? E tópico frasal sempre tem forma de problema. Não deixe isso passar, hein? Você viu que são probleminhas? A sedentarização é uma das principais causas da obesidade. Coisa ruim, tá vendo? É um problema. Vai ser discutido no parágrafo. É necessário aprender a falta de políticas públicas para as pessoas com obesidade. Falta de política pública. Opa, isso é um problema, prejudica as pessoas. Entendeu? Então, o tópico frasal é um probleminha que vai ser discutido neste parágrafo, assim como aconteceu neste também, né? E que carrega o tema consigo sempre. O núcleo principal do tema sempre. Certinho? Essa abertura de parágrafo é indispensável, você precisa fazer sempre. Vamos ver como evoluiu. Segundo o sociólogo Han Byung-chul, coreano, né? Vai de trás para frente. Han Byung-chul, a ultramodernidade é marcada por uma sociedade disciplinar, que exige do indivíduo muito tempo dedicado ao labor para desenvolver um alto padrão aquisitivo. Desse modo, a prática de esportes é deixada de lado, pois muitas vezes é considerada supérflua, contribuindo diretamente para a sedentarização. O que aconteceu aqui? Aconteceu aqui a inserção do repertório. Ah, professor, mas esse negócio de repertório, eu não sou bom nisso não. Eu não sei muito repertório de cor. Como é que eu vou fazer para colocar isso no texto? Você está estudando, não está? Você está estudando, sabe para quê? Para você ter esses repertórios para usar sempre que você for escrever redação. Isso é fundamental. Você precisa disso para a sua vida. Em cada aula minha que você assiste, você tem acesso a 797 repertórios diferentes. Você pode usar do jeito que você compreender. Ah, eu entendi uma ideia, mas não entendi 10. Elimine as 10 que você não entendeu, pegue só as que forem compreensíveis para você e comece a colocar no texto. Assim como foi a Constituição aqui em cima, que é um coringão, você tem aqui o Han Byung-chul, que é um dos sociólogos mais celebrados na contemporaneidade. Aos poucos, você vai se acostumando a usar esse tipo de construção. Repertório é fundamental para que o seu parágrafo funcione. E sobre o que é o repertório? Sobre o tópico frasal. O tópico frasal não era sobre sedentarização? Então, essa criatura citou Han Byung-chul para falar que uma sociedade que exige muito trabalho, muito tempo dedicado ao trabalho, não consegue se movimentar. Então, considera o esporte supérfluo, fica sedentária. Entendeu isso? Nessa construção de repertório, há duas partes, e é importante que você perceba a diferença entre elas. A primeira frase que apareceu aqui é o conceito. E veja que não é o conceito entre aspas, é o conceito do jeito que ele entendeu. Você não precisa saber trechos de cor, você precisa contar o que você entende das ideias, nada mais.
Então tem um conceitozinho, é pequeno, nem é complexo, tá vendo? A ultramodernidade é marcada por uma sociedade disciplinar que exige do indivíduo muito tempo dedicado ao labor para desenvolver um alto padrão aquisitivo. É o que o Rambunshaw comenta sobre sociedade do alto desempenho. É o que ele entendeu. E essa segunda frase mostra o que esse conceito tem a ver com o tema. Ou seja, neste momento, esse Senhor Filho de Cristo mostrou o que esse alto padrão de desempenho tem a ver com a obesidade. A prática de esportes é deixada de lado. Isso é a palavra dele, pois muitas vezes é considerada supérflua, contribuindo diretamente para a sedentarização. Todo o repertório que você constrói é formado dessas duas partes. Conceito, explicado do seu jeito, com as suas palavras, nada de frase decorada de internet, pelo amor de Jesus. E depois o conceito, a conexão disso com o assunto que você está discutindo, do jeito que você dá conta, do jeito que você entender, para mostrar que esse repertório, esse conceito, tem realmente a ver com o tema. Entendido? Entendido. Vamos ver como continua. Com efeito disso, o índice de obesidade fica cada vez maior e surgem diversas doenças, como a hipertensão, que acomete a maioria dos obesos. Essa parte toda, essa frasezinha aqui, representa o que dentro deste parágrafo? Essa frase é o exemplo, porque você tem que mostrar que isso tem a ver com a realidade. Ou seja, onde é que aplica esse problema todo que foi discutido? Aplica nas doenças que aparecem por aí. Hipertensão, que acomete a maioria dos obesos, certo? Aqui essa palavra a gente podia jogar fora, ó, diversas. Surgem doenças, você não vai explicar quais são as diversas, você vai falar só uma, não é? Então não precisa disso tudo. Mas enfim, a construção do parágrafo é perfeita. Temos 3 frases até agora. Uma frase curta para esse tópico frasal, 2 frases para o repertório, uma que traz o conceito e a outra a conexão com o assunto, com a realidade, ou seja, a doença que surge. E vamos à última aqui que aconteceu aqui. Contudo, é preciso admitir que a obesidade é mais um problema de saúde do que uma construção social ou estética. Qual foi a esperteza dele? Voltar ao tema na conclusão do parágrafo. Isso aqui é meio que um impacto, uma consequência do que foi discutido. Ficou tudo certo aqui? Não, não ficou. Houve um erro no conectivo. Contudo, é de oposição. Ele deveria ter usado um conectivo de conclusão, né? Ele já usou desse modo, poderia ser diante disso, né? Qualquer coisa assim. Um pequeno equívoco no uso do conectivo, 40 pontos perdidos na competência 4. Mas ok, né? Ah, mas é isso tudo? É, no primeiro erro de conectivo que você comete numa redação, 40 pontos vão embora na competência 4. Ah, mas então como é que a corretora deu 1000? Já que houve esse problema? Porque a corretora é gente, né? Ela pode não ter visto. Porque se ela tivesse visto, e se ela tivesse o olho maligno que eu tenho, ela provavelmente teria visto esses 40 pontos indo pelo ralo. Por isso você vai precisar dessa tabela de conectivos, para decorar os conectivos, para colocar no seu texto e não se perder. Essa forma de puxar o tema de volta no final é bacana? O impacto, vamos dizer, retomando o posicionamento, não é bom não, imagina, é fantástico, porque mostra para quem está corrigindo que você entendeu a proposta, que você não se perdeu em relação a ela, que você sabe por onde você está caminhando, pode fazer. Ah, quero fazer só um impacto, falando das consequências disso, sei lá, congestionamento no sistema público de saúde, pode? Pode, fica legal. Pessoas morrendo, fica legal. Agravamento das cardiopatias, fica legal. O que você quiser colocar de impacto. Essa retomada de posicionamento eu acho incrível porque tangenciamento é um dos problemas que mais são acusados na correção da maioria das provas. Então,
pode ser que seja melhor, mas você pode seguir o caminho que você quiser, tanto para a realidade também dos concursos quanto dos vestibulares. Tá combinado? E aí veja que a estrutura do próximo parágrafo segue exatamente o mesmo perfil. Nós já tínhamos lido o tópico frasal. É necessário aprender a falta de políticas públicas para a pessoa com obesidade. Falta de política pública era o que estava aqui, ó, na introdução, tá vendo? Transcrito e problematizado aqui. E aí vamos ver se veio o repertório? Vamos ver. Para o sociólogo Jürgen Habermas, vive-se uma democracia de contentamento, na qual os governantes preferem realizar propostas que promovam a aprovação social a, de fato, resolver problemas concretos. É um repertório sobre política de contentamento. Bacana. É o jeito como ele entendeu, é o que ele trouxe para dentro do texto. Ah, mas o que isso tem é o conceito, tá vendo? Explicado com as palavras dele. O governante que está mais interessado em ser amado do que em resolver problema de fato. E o que isso tem a ver com obesidade? Próxima frase. Nesse sentido, eles priorizam investimentos em projetos visíveis e de curto prazo, como a pintura de hospitais, em detrimento dos que demandam mais tempo e não alcançam de forma direta toda a população, como maiores investimentos para tratar a obesidade no Brasil. Aqui, essa criatura fez 2 em 1, porque na conexão com o tema, ele já exemplificou. Ou seja, o detrimento, prejuízo dos que demandam mais tempo e não alcançam de forma direta a população, como maior investimento para tratar a obesidade no Brasil. Tá vendo? Foi 2 em 1. No momento em que ele foi mostrar o que essa história do contentamento tem a ver com a obesidade, ele já sinalizou qual era o exemplo, qual era a situação. Esse exemplo poderia ter ficado mais concreto? Poderia ter sido alguma coisa mais específica. Que tipo de investimento? Investimento em esclarecimento? Investimento em, sei lá, uma nova legislação para a indústria alimentícia? Para reduzir, por exemplo, a quantidade de açúcares e gorduras, por exemplo, nos alimentos que a gente consome? Seria mais específico. Poderia ser, sei lá, maior contratação de nutrólogos, nutricionistas nas UBSs? Poderia. Qualquer coisa que fosse mais específica tornaria o exemplo melhor. Não foi muito, né? Mas a estruturação do parágrafo ficou tão boa que esse detalhe passou. Mas o exemplo, quanto mais específico for, melhor é. Entendido? Então, qualquer coisa dessas que eu falei já seria um exemplo específico. Não precisa ser a notícia, não precisa contar o que saiu no jornal na semana passada, mas dar detalhes maiores sobre o que você está exemplificando é melhor. E aí, o fechamento é com consequência. Assim, fica cada vez mais claro que a obesidade é um problema de saúde pública, porque era a pergunta que estava no tema, não era? Foi reposicionada aqui. Então veja que essa criatura aqui, muito da esperta, muito da sabichona, está voltando no posicionamento do tema o tempo todo, para provar, ó, eu vi a proposta, ó, você está vendo que eu estou posicionado? Ó, você viu que eu sei qual que é o tema? Você viu que eu não tangenciei? Pois então eu estou dentro, não me perdi. Ótimo fazer isso, até porque a maioria dos candidatos, da maioria das provas deste país, começa o texto falando de laranja e termina em abacaxi. Não consegue manter o fio da discussão. Então, isso prova que o texto foi uniforme. E vamos à conclusão. Essa conclusão, obviamente, é uma conclusão de Enem, então ela é carregadíssima de intervenção modificadora. Quero fazer isso no meu vestibular? Posso? Depende. VUNESP não é legal. FUVEST não é legal. Outros vestibulares permitem. Concursos permitem, não tem problema, certo? Vamos ver o que foi exigido e o que foi construído aqui, ver se deu certo. Só para entender o que você precisa colocar, né? Portanto, é mister propor medidas para sanar o problema da obesidade no país.
Essa frase serviu para quê? Nada, né? Poderia ter ido direto para a saída? Poderia, mas vamos lá. Isso deve ser feito por uma ação conjunta do Ministério e Secretaria, né? Passou um acento aqui. E Secretaria de Educação, que possuem, respectivamente, papel normativo e executivo. O que esse pedacico de frase representa? O agente. Quem é que vai trabalhar? E veja que não é só dizer quem vai trabalhar. É o quem junto com a função que essas instituições exercem. Pode ser uma função simples, como foi colocado aqui, né? Papel normativo e executivo. Ah, mas eu não sei a função dessas instituições, eu não trabalho para o governo. Me pede uma tabelinha, eu te mando das principais instituições do país e do que elas fazem para que você comece a colocá-las dentro do seu texto, tá bom? É uso, é treino, você se acostuma. Então veio o agente, e esse agente veio de um pacto, né? É um pacto intersetorial entre o Ministério e uma secretaria. Bom, caberá ao primeiro alterar a Lei de Diretrizes e Bases, criando um eixo transdisciplinar entre saúde e educação. O que essa frase representa? Esta frase representa o que é para ser feito. Uma alteração na LDB, criando um eixo transdisciplinar. Então, é o que eu preciso fazer. É uma saída coringa também, né? Eu vou até colocar aqui que também é um coringa. Ou seja, criar uma disciplina é fantástico para qualquer tema. Com as mudanças que a plataforma sofreu, no entanto, que a banca sofreu, no entanto, eu já recriminaria um pouquinho essa intervenção, porque não foi discutido nada sobre educação ao longo do texto, foi discutido trabalho e saúde, e a proposta é sobre educação. Na época em que esse texto foi corrigido, isso não era um problema. Hoje é. O ideal é que, se você trouxe um problema vinculado ao universo do trabalho ou da saúde, que você traga uma proposta que envolva o universo do trabalho ou o universo da saúde. Hoje ela é um pouco problemática. Vou colocar aqui atenção, certo? Ah, eu preciso resolver os dois problemas discutidos ao longo do desenvolvimento? Não. Se você resolver um deles com clareza e com profundidade, já está excelente. Bom, vamos ver a continuidade. Esse eixo promoverá aulas focadas na importância de uma vida saudável, né? É o que como isso vai ser feito. Já ao segundo, caberá a capacitação dos docentes para esse eixo, no caso a Secretaria de Educação. Isso aqui representa o como vai ser feito, né? Com essas aulas e a capacitação dos docentes. Precisaria de mais, sendo franco. Nós precisamos aqui de, no mínimo, 3 detalhes de como essa proposta vai ser levada a cabo, de como ela vai ser posta em prática. Você pode falar qual é o público-alvo dessas aulas, você pode falar onde elas devem ser feitas, você pode falar por quanto tempo, você pode falar que tipo de profissional pode dar essas aulas, de onde vai sair o dinheiro para fazer isso, se é uma parceria público-privada, se é um investimento só público. Você pode falar em como divulgar isso aqui, se vai ser uma divulgação pelas redes sociais ou uma divulgação diretamente nas escolas. Qualquer detalhe desses que você colocar já fica bom, mas procure trazer pelo menos 3. Isso provavelmente foi relevado, porque a estrutura do texto estava muito bem feita, então esse problema nem foi visto. Mas é importante que haja mais, certo? E vamos ao encerramento. Afinal, assim, será possível diminuir os problemas de obesidade no Brasil. Veja que não é acabar com o problema, porque a gente não acaba com problemas, né? Aqui a função dessa última frase era colocar a finalidade. Concluída? Não, não ficou completa aqui. Porque a finalidade precisa ser com a retomada dos tópicos. E isso não foi feito aqui, talvez o espaço tenha acabado.
O correto era, afinal, nem precisava desses dois conectivos, né? Ou afinal, ou assim. Então, assim, será possível, né, combater a sedentarização e ampliar as políticas públicas contra a obesidade no Brasil. Eram os tópicos lá de cima que deveriam ser retomados cá embaixo. Compreendeu? Então, ficou bacana aqui não. Você tá vendo, né, que se fosse uma criatura nojenta feito eu, essa redação já estaria nos 900, que é o tanto de trem que eu já peguei, que eu já achei que estava sobrando e que está faltando. E com as mudanças da banca hoje, você já entendeu também que se você sabia escrever redação até ano passado, talvez neste momento você não saiba nada. Você já entendesse também, né? Espero que sim. Compreendido isso? Então, temos lições de sobra, temos um excelente esquema para você acompanhar. O nome disso aqui é esqueleto, para você que está chegando nesse universo agora. Ou seja, isso aqui você deve organizar antes de começar a escrever, para você não se perder e saber exatamente onde vão as informações. Super importante. É mais importante montar esse esqueletinho aqui do que fazer rascunho. Porque isso aqui é o guia que orienta a construção do texto. Ficou claro para você? Tudo entendido? Então, estou aqui de plantão, aguardando as suas dúvidas sobre essa construção e ansiosíssimo para ver seu texto construído com esse rigor estrutural e essa riqueza de conteúdo que eu vi aqui agora. Estamos conversados? Então.